Senhor. Esta noite eu não te peço tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, aceita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça e claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? A toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia, assim seja. Amém. Assim seja. Amém. A toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem. não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia, Assim seja. Amém. Assim seja. Pai Celestial, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui todos presentes em comunhão fraterna, que possamos captar, entender e compreender as palavras quais devem ser entendidas através do amor e do entendimento dado pela luz de nosso Pai Celestial. Que possamos todos, após essa palestra, nos tornarmos um pouco melhores e espalhar a luz que tenhamos adquirido para todos aqueles que estão em nossas convivências. Que assim seja. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar, mais uma noite de estudos. E com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus, que estamos iniciando nossas atividades de hoje.
Compete-nos mais uma vez lembrar a todos da necessidade de nos precaver, com os cuidados com a asepsia contra o coronavírus. Vamos, cada um, fazer a nossa parte. O uso de máscara dentro das dependências do núcleo não é obrigatório. Porém, se uma pessoa estiver com sintomas de gripe, é melhor colocar a máscara. A programação das atividades do núcleo são exibidas no telão, antes das palestras. Porém, quem preferir, na secretaria temos a programação impressa, além da modalidade digitalizada. Lembramos que o núcleo possui equipes de visita aos enfermos, com aplicação de passe e fluidoterapia, e também implantação de culto no lar. Mais informação na secretaria. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o tema de hoje é relativo ao capítulo 74, Maus Ombreiros. Trata-se de uma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Nossas palestras podem ser vistas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado. E para falar sobre o tema de hoje, Maus Ombreiros, é com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo Ricardo Andrade, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Ricardo. Gente, mais uma vez eu tenho que render tributo, saudar os artistas da casa, né? Como é bacana ver o pessoal cada vez mais profissional, né? Eu estou gostando de ver mesmo, a gente fica envolvido com a atmosfera, fica emocionado. E só tenho a agradecer, viu, por esse cuidado, né, essa obra, que é a obra espírita, a obra do Senhor. Nós, nessas atividades, nessas tarefas e na entrega, somos bons obreiros, nesse capricho, nesse detalhe, né. É uma casa que tem muitos artistas. Eu mesmo adquiri 2 telas do meu amigo Naron, né. Quem não conhece o trabalho dele, pesquise aí, vê com ele, vocês vão ficar impressionados. Dentro desse assunto de hoje, os maus obreiros, sempre a gente tentando comentar o que Emmanuel comentou, né? Traduzir um pouco assim para o entendimento, né, mais simples ainda, de uma linguagem tão rebuscada e tão objetiva que é a dele. Eu vou fazer uma introdução, assim, à forma do miudinho primeiro, para a gente não deixar escapar esse versículo, guardai-vos dos maus obreiros. Depois a gente entra no texto. Por quê? Porque quando a gente está falando de maus obreiros, é importante a gente entender o que é a obra, o que é a boa obra, o que é a obra ruim, onde eu me situo, estando como bom obreiro ou como mau obreiro. Então, esse exercício é importante. Quando a gente fala de obra, a gente muitas vezes tem a ideia de trabalho, não é verdade? E o trabalho, na sua origem, né, lá no latim, ele vem da palavra tripalium, que, como é um latim vulgar, ela fica pejorativa, né? Não vou estender muito nesse conceito. A questão é que ela tem, no fim, a questão, assim, a ideia de castigo. Mas os gregos, certo? Eles têm sempre um vocabulário um pouco melhor, dando definições mais precisas. E daí eles chamam, no caso, a ideia da obra que a gente vem falar aqui hoje, de poieses. Poieses. Mas o que é poieses? Significa que a obra é aquilo que eu construo, aquilo que faz parte de mim, que eu estou inserido nela. É aquilo que eu crio em mim mesmo e faço parte na criação daquilo que eu crio no mundo, dessa obra maior.
Então, é um sentido de pertencer, de realizar e, sobretudo, saber o para quê. O que eu realizo, ele tem um propósito. Então, a obra precisa ter um sentimento de propósito, de pertencer. Cuidado, então, para que você não possa destruir o seu propósito ou a sua obra, para que você não possa se corromper na obra, para que você não seja um mau obreiro. Porque, do contrário, quando você não se vê naquilo que você realiza, a sua obra é um jardim que você faz, é um filho, é uma filha que você está educando, é a palestra que você traz para os seus amigos, é a maneira que você recebe e põe para dentro, para o coração, para depois externar. É o cuidado que você tem aqui ao preparar a casa para ter esse estudo de hoje, para honrar a sua obra, a sua boa obra, no capricho, nos detalhes, como eu falei da música. Naron é um ótimo pintor, um excelente artista, mas muito caprichoso. Ele chegou para mim e falou: olha aqui o microfone, coloca assim, pôs na camisa, tem que abrir a camisa. Falei para ele: estou me sentindo Bonner aqui. É o detalhe, é a boa obra, é você não se perder no sentido, no propósito. Você se identifica o para quê. Já que eu estou no caminho, eu me entrego à missão. O bom obreiro. Essa é a percepção. Quando você está fora, você não se entrega à missão, você está, tal como escreveu Karl Marx, você está alienado, está numa alienação, você não se vê pertencente daquilo, você está fora, de fora. Então aquilo que você produziu, apesar de ter produzido, não tem sentido para você. Então a gente precisa entender que temos que produzir com sentido, dar significado à obra e a partir daí, no coração, naquilo que nós realizamos, a gente poder chegar num conceito abrangente da obra, o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? A tradução, que vem até do judaísmo falando, é a obra divina no coração dos homens. E só pode ter uma obra divina no coração se a obra é boa, se ela tem significado, se eu me realizo na obra, se tudo que eu faço está em sintonia, se eu estou sintonizado, se eu estou na vibração do mais alto. Porque aí aquilo que eu faço, as minhas energias que estão impregnadas em tudo, elas são permanentes. Elas saem da aparência e vão para a essência. Do pequeno elas ficam grandes. Do material, elas se espiritualizam. Esse é o propósito de seguir a boa obra sem se perder, a obra divina. Então, buscando essa essência, essa insatisfação positiva de querer fazer mais e melhor, buscar a evolução, fazer a encarnação valer a pena, a gente busca então fazer parte de forma consciente, em razão e sentimento, obediência e resignação, da grande obra que é a obra de Deus. E esta obra divina, é a nossa excelência. Aristóteles disse que nós fomos feitos para atingir a nossa excelência, não sermos medíocres, aqueles que ficam médio, não ambicionam fazer mais e melhor, o capricho, a atenção, a boa obra. E a excelência, a obra divina, o reino dos céus, não é um lugar, um destino, é o caminho, é a jornada. Então o reino de Deus não é uma promessa para o futuro, ele é o agora. A partir do momento que você está em sintonia com ele, você está no reino de Deus, você está na boa obra. E aí eu preciso então entender esse caminho e como eu estou nesse caminho, que tipo de obreiro eu sou. Então devemos ter cautela, porque
Quando eu falo assim, eu sou um bom obreiro. Tá, você é um bom obreiro. Mas então, vamos começar a pensar nos recursos que nós aprendemos na doutrina espírita, em que nós estamos num planeta de provas e expiação. Não é isso? Então, antes do planeta de provas e expiação, tem o planeta primitivo. Depois, prova e expiação, tem a regeneração. Estamos aí, entrando para a regeneração, não é? Está todo mundo sabendo disso? Depois, mundos felizes, ditosos, e mais adiante, celestes, divinos. Então, há uma escala de evolução. Mas se eu me situo, eu, Ricardo, mundo provas e expiações, eu preciso ficar alerta. Alerta porque eu tenho que ter cuidado com os maus obreiros. Preciso estar consciente com isso. A mensagem é do Paulo, o apóstolo Paulo. Ele fala isso. Você tem que guardar os maus obreiros. Mas ele também fala que, pois o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Então, de repente, nessas oscilações que eu tenho, esse contraste entre luz e sombra, o bem e o mal, as minhas inconstâncias como homem, como falho que eu sou, às vezes eu sou o mau obreiro na situação. O mau obreiro para o outro e o mau obreiro para mim mesmo. Por que eu sou um mau obreiro de mim mesmo? Porque o meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque basta vontade firme para vencer as minhas más tendências, mas eu estou acomodado. Eu fico estacionado, eu falo, deixa para depois, deixa para a próxima encarnação. Está difícil, não dou conta. Aqueles lamentos, né? Não, mas por que comigo isso dá errado? Por que com o outro está tudo bem? Quando chega a minha vez, não dá certo. E eu fico lamuriando, resmungando, lamentando. Eu sou o mau obreiro de mim mesmo. Por quê? Qual que é a minha melhor obra? É a minha construção, a construção do meu ser. É substituir o homem velho para dar lugar ao homem novo, dominando os meus vícios, as minhas más tendências. É um caminho para a minha obra verdadeira, a grande obra. O propósito que eu vim fazer aqui, o para quê que eu citei. E também, muitas vezes, sou eu, em alguns momentos, pedra de tropeço no caminho do outro. Por quê? Porque já que eu sou pedra de tropeço, sou um mau obreiro, precisam ter cuidado comigo. Porque com Jesus o fardo é leve, comigo é pesado. Eu tenho que pesar o fardo de vocês. Já não basta as dificuldades, os desafios do mundo de provas e expiação. Está lá o Ricardo para dificultar o seu caminho. Por quê? Porque ele não está na boa obra. Ele não está amparando, sustentando. Não está trazendo alívio. Não está compartilhando. Ele está retirando, subtraindo, dividindo pessoas, criando circunstâncias mais pesadas e complicações para mim mesmo. Porque são escolhas. Se eu me desvio do caminho, por isso esse texto foi retirado da carta aos Filipenses. Porque ele fala, cuidado, não desviem do caminho. Porque vocês, não é uma questão de castigo, mas é um processo de causa e efeito, que dá uma conduta de ação e reação, do qual eu tenho que equilibrar, a lei de equilíbrio, eu tenho que restituir. Então, se eu não tive atenção, o propósito para seguir adiante, fazendo o caminho certo, na sintonia, construindo o reino de Deus em mim, para que eu levante a candeia, a luz que eu ilumino, é para mim, mas para aqueles que caminham comigo.
e passo a ser, como diz no popular, um Zé Ruela, uma pessoa que é fardo pesado, que traz discórdia, desequilíbrio, que promove injustiça, semeia fofocas, maledicências, né? Então, a carta dos Filipenses, ela fala, me adverte, cuidado, olha o caminho que você está usando aí. Você sabe que, como o filho pródigo, tem um caminho de volta. E nele você vai ter que apanhar o lixo que você deixou no caminho. Vai ter que restituir. Porque não é só fazer uma caminhada de volta. Porque a gente está falando de arrependimento. Que precisa de expiação para ter reparação. É pela dor, né? Porque o amor não está aqui. Porque eu estou sendo um mau obreiro. E essa é a advertência dele, do apóstolo Paulo. A gente precisa ver as nossas responsabilidades, porque, ao contrário de Jean-Paul Sartre, que escreveu a peça O Inferno São os Outros, isso é transferir a culpa daquilo que eu mesmo provoco. Eu escolho as minhas sementes. A culpa não é do outro. A culpa é minha. A responsabilidade é minha. O inferno sou eu. Então, que tipo de obreiro eu sou? Aquele que contribui com a obra, com o reino de Deus, ou sou um mau obreiro, aquele que busca só o interesse próprio? Satisfazer o meu ego, os meus caprichos, a minha mesquinhez. No texto, a gente fala ali, a gente vai vendo ali, aí você vai puxando, né, ali. Mas eu estou no início. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Então vamos ter cuidado, sim, com aqueles que querem nos desviar do caminho. Esse é o servidor infiel, porque ele não está entregando a sua parte ao Senhor. Porque Deus é fiel, Ele entrega a parte dele. Eu, falho que sou infiel, não entrego a minha parte. Então, cuidado. Emmanuel Filomeno faz o seguinte comentário. Ele adverte que toda batalha terrena tem momentos difíceis, que surgirão em nossas vidas, exigindo equilíbrio e a oração fortalecedora. Então tá, gente, vamos lembrar que a gente não está sozinho, vigiar e orar, ter o equilíbrio e o recurso da oração para que a gente seja fortalecido. Enquanto os servos leais se desvelam, ou zelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram repouso em débito, injusto, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Aí a gente vai vendo que no comum, o mau obreiro é o pessimista. Ele vai falar assim, para com isso aí, não vai dar certo. Nós estamos querendo reunir aqui para fazer um coral, né, para fazer uma apresentação aqui antes. Não, o pessoal não vem, tem que ensaiar. Já o bom obreiro, ele é otimista. E ele acredita e se mantém no caminho, no propósito. Então ele vai atrás. Mas, gente, não é fácil. Sempre tem os obstáculos. Tem ou não tem? Tem os desafios. Às vezes você se sente mal. Mas é igual diz aquele trechinho da música, um campeão se mostra na derrota, na força para lutar, quando já cansou. Não, se fortaleça na oração, você fala assim, não Deus, eu tenho esse propósito, me dê força, intuição para seguir adiante, e a coisa acontece. Em vez de cooperarem atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Emmanuel diz que os trabalhadores,
os bons obreiros, por serem diferentes, são criticados, são incompreendidos e são desafiados a poderem se manter naquela linha, naquele propósito. E muitas vezes quando você está tentando assim, vou mudar, vou parar com os vícios, né, com os vícios de conduta, etc., e tudo que está me tirando do caminho, vou no propósito. Mas aí você se sente solitário. Porque você vai mudar a sua vida, mudar as suas companhias. Tem pessoas que não vão entender o seu propósito de mudança. Tem pessoas que vão se sentir traídas por isso. Mas a gente sabe que esse caminho, essa boa obra que trará os frutos verdadeiros. É difícil? É. Eu de mim mesmo nada posso, mas com Deus eu tudo posso. Estimam as apreciações desencorajadoras. O mau obreiro tem a característica, então, de falar que vai dar errado. Eu chamei ele de pessimista, né, lá no início. E aí você está lá pelejando, aí fala assim, sei não, acho que isso aí está difícil, hein? Eu falei, não, aqui está dando certo, não. Espera para ver. Ele senta e torce para dar errado, não é assim? E aí, o que acontece? A gente vai percebendo pessoas assim, a gente tem que manter essa sintonia, porque se a gente não vai acreditar e reunir pessoas que possam estar conosco no propósito verdadeiro, imagina aqui, Núcleo Espírita Nosso Lar. Imagina quando os fundadores falaram assim, nós vamos construir uma casa espírita ali no bairro São Geraldo, perto da Morada Nova, e vai ser lá. Aí, mas é longe do centro. Construir uma casa, mas se arrumar gente, voluntário, dinheiro, onde vão ver esses recursos? E o terreno já tem? Como é que é? Mas quem vai fazer? Tem projeto? E na prefeitura, como é que vai ser? O que mais tem para a pessoa que está no propósito, no desafio, na missão, na boa obra, são aqueles que vão tentar dissuadir, te retirar do propósito que é legítimo. Mas o bom obreiro, ele não se apequena, ele tem coragem e ele se alimenta da fé. E a fé constrói obras, grandes obras. E por isso nós estamos aqui. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Então, eles vão falar assim, tem essa dificuldade, vai aparecer mais aquela. Mas o que a gente não está olhando? Não está olhando de onde a gente veio. Não está honrando aqueles que fizeram e por causa dele nós estamos aqui. Se não tivessem começado essa casa, hoje não tinha estudo. Nós não estaríamos aqui. Eu gosto muito da reflexão do Isaac Newton, que ele fala o seguinte, quando ele foi ganhar um prêmio, como grande cientista físico que ele era, ele falou que a ciência tem uma característica muito peculiar, né? É uma construção coletiva. Então, ele fala o seguinte, olha a frase que ele fala, eu só vi mais longe porque eu estava sobre os ombros dos gigantes, daqueles gigantes que fizeram todo o trabalho antes dele. Ele não começou nada, ele não começou aquilo do nada, melhor dizendo. Ele teve todo um projeto antes e ele deu sequência. Esta é a boa obra. A boa obra pede sequência, continuidade, compromisso, propósito, para que a gente realize a obra maior. Porque aquilo que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, afeta o outro. Eu tenho um compromisso naquilo que eu faço, ou que eu deixo de fazer. Então, haverá sempre a percepção, na boa obra, de que eu posso, eu devo, eu quero, eu me comprometo e com ele eu realizo. Então,
manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimentos de deveres. Como farão valer direitos com esquecimentos de deveres? Vamos dar um exemplo no nosso país. A Constituição de 1988. A Constituição de 88, ela teve num momento histórico que ela é um ano antes da queda do Muro de Berlim, 1989. Ali, a Guerra Fria estava num ponto de acabar. Então, tudo, a concepção, a cultura das pessoas, tudo era um grande grito para vamos ter mais liberdade, mais direitos, porque a gente está oprimido. E nesse ambiente, a Constituinte faz, em 3 anos, a Constituição de 88. E nela está eivada, repleta de direitos. Isso está organizando o nosso país? É só uma reflexão, tá, gente? Eu não estou falando de política necessariamente, um pouco de história, sim. Eu estou dizendo para vocês que Emmanuel nos falou sobre isso. Observar, farão valer os direitos com esquecimento dos deveres. Então, fala-se muito dos direitos humanos. Ele é extremamente importante, gente. Quem falou que não é? Mas só fala dele. E os humanos direitos, os humanos que olham seus deveres, os humanos que são responsáveis pelo que fazem e aceitam as consequências do que fazem. Como eu falei, tudo que eu faço, eu deixo fazer, afeta o outro. Mas todo mundo fala dos direitos. Eu quero os meus direitos, são meus direitos, são os direitos. E os deveres? Onde que a gente aprende isso, gente? Emmanuel está ditando doutrina espírita. Nós estamos no mundo de provas e expiações, nós temos um compromisso, nós temos deveres para executar aqui. É muito difícil um processo de encarnação. Envolve muitos espíritos, comprometimentos de mais espíritos. Não é só quem vai me gerar, não é só a família que eu vou receber, que vai me receber, mas é também aquele que se compromete em ser o meu anjo da guarda, amigo espiritual, o processo para que eu possa ter um plano reencarnatório, são muitos fatores. E para isso há um compromisso, deveres. Eles não chegam para mim e falam assim, olha os seus direitos. Ele falou assim, presta atenção nos seus deveres, que até hoje você não olhou, você não foi comprometido. A sua obra exige dever. Responsabilidade na obra. Por isso que eu citei a Constituição. Se ela equilibrasse também os nossos deveres, com certeza estaríamos mais comprometidos com a nação. É neste ponto que eu estou chamando a atenção. Por isso que eu trouxe a nossa visão espírita, como antes trouxe o Emmanuel. Farão valer direitos com esquecimento dos deveres. Então nós vamos primeiro entender que se eu realizo os meus deveres na minha vida, encarnado aqui, os meus direitos vêm por acréscimo. Não fique preocupado, isso é meu, eu tenho direito a isso. Faça a sua parte, o Senhor se encarrega do resto, pode ter certeza. Nada lhe faltará. Porque Ele é meu pastor, Ele está comigo. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Estabelecem, né? Você vê hoje em dia, a pessoa está lá atenta, só porque a opinião dela é diferente da minha, eu quero fazer o quê? Eu quero pegar aquele pedacinho, distorcer ele, e às vezes até jogar na rede social, fazer um cancelamento. Por quê? Todo mundo tem direito à sua opinião, desde que esteja de acordo com a minha. Né? Será que é assim mesmo? Será que eu estou sempre certo? Será que não aprendo nada com o outro? Chamam covardes os cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos.
Então, quando você está no caminho, na obra divina, né, você está lá, você sente que as pessoas, tal como eu falei um pouco antes, elas estão estranhas com você. Né? E você está ali, espera aí, mas eu sou o mesmo. Na verdade, você está buscando uma mudança. Você está evoluindo. Você é a mesma pessoa, mas o seu propósito, a sua obra é outra. E eles não reconhecem mais aquilo. Mas você pode sim, com isso, inspirar aqueles que olham você, que lhe admiram. E admirar, etimologicamente falando, é aquele que mira, que vê de longe. Então as pessoas às vezes nem conversam muito com você, mas estão prestando atenção. Uai, e aquele cara que ia lá em tal lugar, tal, tá, mudou, agora está aí na casa espírita, agora está fazendo estudo, né? Agora está mais equilibrado. Tem um palestrante aí que ele falou, ele escreve uns livros, como é que é o nome dele? Aquele que é médico, você lembra o nome dele? Vou lembrar daqui a pouco, meu HD vai abrindo. Não, ele é de Belo Horizonte. Ele falou o seguinte: quando eu me tornei espírita, o pessoal da minha casa melhorou, sabe? Estava todo mundo mais em harmonia. Falar com a minha mãe, tá vendo? A casa melhorou, faço culto aqui em casa, tá tudo bem. Será que foi você que melhorou, não? Quem que era um mau obreiro na casa? Não é verdade? Então, quando a gente está nesse caminho, as pessoas vão olhando a gente com certa indiferença, mas é aquela questão do caranguejo. Tem o balde dos caranguejos, né? Aquele que pula para fora do balde, ele descumpriu o acordo tácito e se manter na mediocridade. Espera aí, você está pulando para fora do balde e eu estou acomodado. Você está mostrando que é possível e eu estou me sentindo inferior, porque eu permaneço nessa situação. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Então, são aqueles, né? Como eu falei do cancelamento, mas tem um grau maior aí. É aquele que vai atacar aquele que encabeça a boa obra. É aquele que está querendo, nós vamos construir a casa espírita. Né? Aquele que está em cima. Ele fala, mas fulano lá, aquele lá é fogo de palha. Fulano lá, né, tem esse e aquele problema aí, tal. Eles estão atacando aquele, né, difamando, caluniando, para ver se desacreditam aqueles que já entenderam que a missão também é deles. Então é um comprometimento ainda maior, né? Você pegar algo grande e você começar a tentar desfazer aquilo. Você não vai conseguir. E também tem aquele dito da psicanálise, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Cuidado. Cuidado, você está se revelando muito mais quando você está agredindo algo positivo do que tendo algum resultado com isso. Mas é importante a gente sempre se manter firme, principalmente aqueles que são os agredidos, porque outros se inspiram em você. Alinham-se frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas, semeiam a dúvida, a desconfiança, o dissídio, o conflito de interesses, quando percebem que o êxito vem próximo. Aí eles estão vendo que a coisa vai acontecer. Os maus obreiros estão vendo, mas vai acontecer, o que eu posso fazer? Eles ficam naquela torcida, né, puxando contra. Igual lá no trabalho, muitas vezes, tem aqueles que fazem a força contrária, né, que atrasam. Eu já ouvi assim de colega na prefeitura, porque eu trabalho na prefeitura, né, sou servidor público. A pressa é inimiga da prefeitura. Eles vão puxando o contrário. Pô, a gente é servidor público. O que a gente faz? Eu trabalho na Secretaria de Saúde, eu contribuo para uma saúde melhor na minha cidade. Esse é o propósito, essa é a missão, essa é a boa obra.
Então, quanto mais eu otimizar o processo, desburocratizar, fazer acontecer, quando chegar na minha mão, melhor. Porque a cidade que eu vivo vai ter um índice melhor de serviço público. Quem ganha com isso? Todos, inclusive eu. Mas quando eu falo o contrário, eu faço um esforço contrário, quem perde com isso? Todos nós, inclusive eu. Um mau obreiro. Então a gente precisa se manter firmes no propósito. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Né? Eu estava falando nesse sentido já, né? Então quer dizer o quê? Olha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23, os tormentos voluntários. Porque quando você vê que a coisa está acontecendo, qual que é o seu sentimento? É de inveja. Qual que é o seu sentimento? É ciúme. São sentimentos negativos que destroem a sua harmonia, tormentos involuntários. Então, cuidado também, porque aquilo que você vai fazer para o outro, vem para você também. Então, faça o bem, receba o bem. Fazem-se advogados para serem acusadores. Esses são aqueles que usam a fé para controlar os seus fiéis, controlar as pessoas, falam do inferno eterno. Eles procuram dominar as pessoas muitas vezes pelo medo. Essas pessoas, elas têm um comprometimento muito grande, sim. Principalmente se elas estão em instituições de fé. Igreja, templos, casa espírita. Elas são admiradas, observadas, as pessoas prestam atenção nos seus discursos. Então a gente não pode falhar de novo. Por que eu estou falando falhar de novo? Mais uma vez, falando um pouco da história, tivemos 6 séculos de atraso, inquisições, cruzadas, muitas pessoas morreram numa distorção, no nome de Jesus, em nome de Deus. Mas Deus não é amor? Foi distorcido por causa dos interesses pessoais, de um propósito mesquinho e de poder. Nós tivemos esse atraso, sofrimento, sangue nas mãos. Então, cuidado. Eu me lembro, falando de igreja e tudo mais, quando o Papa Francisco assumiu. E ele, ao escolher os seus cardeais, ele passa a seguinte mensagem, compromisso, aviso. Ele falou assim, vamos acabar com essa ideia de inferno eterno, porque se houver inferno eterno, Deus perdeu. E Deus jamais perderá. Ou seja, aqueles que usavam antigamente, talvez uns e outros ainda usem a fé como uma questão de medo, esse inferno eterno, para que elas parem com isso. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições dos lobos. E aí, neste ponto, a gente precisa entender que essas instituições que eu comentei agora, casa espírita, igreja, mas são instituições feitas por homens, mulheres, instituições humanas. E nós, como a gente começou a abrir a palestra e falou assim, que mundo nós estamos? Prova e expiação. Somos falhos. Não tem aqui espírito puro. Então vamos nos ater à causa, à mensagem. A mensagem é de quem? De quem é o caminho, a verdade e a vida. Não é minha, é dele, é de Jesus. Porque a mensagem dele é imutável. A minha mensagem pode ser corrompida. Então vamos nos balizar direito quando a gente estiver, principalmente, falando de Jesus, falando do Evangelho, falando da doutrina espírita. Porque muitas vezes as pessoas distorcem, como eu disse antes, e a gente atrasa mais 600 anos.
costumam lamentar-se por vítimas por serem verdugos, carrascos, verdugos mais completos. Então tem pessoas que chegam para você assim, mansos, e vão falando assim, vocês conseguem tudo, comigo é mais difícil, eu não dou conta. Né, ser elogiado, no meu grupo aqui na casa não é elogiado, né, e tal. Aí o que ele vai esperando disso? Que você se compadeça e pegue a missão dele, a tarefa dele e faça você por ele. Cautela, cuidado. Então, a gente precisa entender que esta construção precisa ter uma percepção. Espera aí, eu posso e devo ajudar o outro? Sim. Mas cada um contribui com a sua parte. E aquele que não realiza, ele responde pela sua inação, por estar acomodado, pela escolha de deixar para depois. Mas a gente convida, vamos junto, vamos realizar. E aí quando você se dispõe a fazer, talvez aquele fala e critica o que você fez, pela incompetência de não poder ou não querer fazer. Bom, estamos chegando no horário, né? Então a mensagem que o nosso benfeitor coloca para a gente, tanto Paulo como o comentário de Emmanuel, é que a gente precisa ficar atentos, vigilantes, ter cuidado com maus obreiros, principalmente se somos nós, esses maus obreiros. Que a gente possa então não ser joio, mas ser trigo, que a gente possa estar na obra divina, no reino de Deus, que a gente possa ser reconhecido, como Kardec falou, reconhecidos pelo esforço de nos melhorarmos. Esse é o nosso propósito. Então, que sejamos, sim, o trigo e não o joio, que possamos combater o bom combate, guardar a fé. Esse é o propósito. Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pela atenção que vocês tiveram, que Deus abençoe vocês.